Em 1910, chegaram ao Brasil os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, com a missão de espalhar o evangelho e a chama pentecostal em todo o Brasil. Em 1922, a Assembleia de Deus chegou ao Maranhão e, ao longo dos anos, espalhou por todo o estado até chegar ao nosso município de Maracassumé. Há 60 anos, um pequeno grupo de crentes se reuniu por um grande propósito: levar a palavra de Deus e fazer a diferença nesta cidade. O que parecia simples se tornou uma história viva, marcada por milagres, por amor e pela presença de Deus. Agora, celebramos o que Ele tem feito e o que ainda fará por uma geração que continua acesa, marcada pela chama do avivamento. A evangelização nesta região começou por volta da década de 60, com alguns irmãos que vinham de Cândido Mendes para tirar madeira. Logo, movidos pelo Espírito Santo, a pregação da mensagem da cruz se espalhou rapidamente. Os primeiros cultos eram realizados nos lares dos próprios irmãos, que recebiam com amor e hospitalidade. O irmão Saturnino, né, o pastor Saturnino, ele foi um pastor muito foi desbravador mesmo, né? Ele visitava, eu achava nessa época que era todo mês eles vinham, né? Dirigiu o culto, que eles vinham da ceia, né? E tinha vez que de 3 em 3 meses tinha batismo. Aí e a gente saía evangelizando. Ia para Nunes Freire para Vila Nova, Nova Alegria, né, que eles chamavam na época. Cidade de pé. Tudo a pés. E o filho dele tocando violão, nós cantando, todo mundo ia e voltava, dirigia os cultos e voltava. Chegava, a gente ia, incrível que ninguém se cansava, né? Ia para o Cajueiro, Irmãos Avinhos. e era assim. Dia de pé, dia. E era muito bom, né? Como o irmão Aquino, na época que era o dirigente, ele foi um ótimo dirigente mesmo. Ele visitava todo mundo, era um brincalhão. Então, sobre o pastor, o dirigente Aquino, quando eu cheguei aqui, quem era o primeiro dirigente era o irmão Carlos. Depois, mais o Ramon Henrique. Depois, o Aquino, o pastor, veio e apresentou o Aquino ficou sendo o nosso dirigente. E eu achando do Aquino, eu só tenho que falar pelo povo. Então, ele pediu essa em casamento para mim, não tinha coragem, porque tinha 17 anos na época, eu mesmo pedi. E ele, mais o irmão dele, o pastor Valdivino, foram lá e pediram a moça em casamento e eu casei. Então ele era um homem de Deus, pessoas destemido. Ele era um homem que evangelizava o Maracassumé. A gente ia daqui para o Cajueiro de pés, andando pelos transportes. Era muito raro, ele tinha conta no Catobá, vendia de pé daqui para lá. Vinha. Escritor de Mesquita, né? Ele, quando ele chega em Maracassumé, um pastor que desenvolveu o trabalho em Maracassumé. Partiu logo para a construção do templo, no tempo da maior dificuldade de material, que é principalmente o tijolo, né? Então ele construiu o templo, colocando tanque batismal dentro do templo, aí permutou logo com o pastor Travasso, né? Mas o pastor Chico Torre foi um pastor que eu aprendi muito com ele, né? O Chico Torre era um pastor muito rígido sobre a doutrina, né? Sobre a palavra. Ele usava muito o Mateus 5,37. Quer dizer que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Mas o Chico Torre, ele deixou um legado em Maracassumé a respeito de autoridade.
E o pastor Travasso eu gostei muito, porque era um pastor também muito sincero, trabalhador, tanto na obra de Deus, como também no trabalho financeiro dele. Gostava de botar roça, gostava de ter o legume, mas nunca falhou um trabalho, ou no culto uma noite, o culto de ensino, ou qualquer um culto, porque estava para o seu trabalho, não. Todo culto ele estava presente. Pastor Travasso, ele trabalhava e começou na construção do templo a derrubar. O primeiro serviço foi derrubar a galeria, mudar o sistema, reforçou atrás, mas não partiu para inaugurar o templo. Construiu a Betel, aí construiu a congregação no Jatobá. Travasso um pastor que gostou muito de fazer festa, e era só festa mesmo grande. Travasso ganhou muitas almas, muita alma. Travasso ganhou muitas almas para Cristo. Ele pregava, fazia equipe para ir evangelizar os povoados nos interior, dentro das matas, que o acesso só de pé ou animal. Nem bicicleta não andava na época. E fazia de 15 dias, 2 semanas, povoado por povoado, né? Dirigindo os cultos, ganhando alma para Cristo. E aquilo era tão gostoso, na lamparina, com a dificuldade grande de caminhar, mas todo mundo ia alegre. Era bom demais, cantava, pregava e batismo com o Espírito Santo, ganhava alma, falando. Era muito, muito, muito bom. Era assim, parece que o céu estava mais baixo nessa época. Ou os crentes estavam mais altos perto do céu. Agora hoje, né, que tem uma facilidade tão grande, né? Estrada para todo canto. Quando não tem um transporte bom, mas tem uma moto. E hoje é a dificuldade dos interiores. Ter a rede social para evangelizar, né? Hoje está dependendo de amor pelas almas. Porque se não tiver amor, não vai. O evangelismo é joelho do chão, jejum e oração. E essa aqui, ó, a palavra. Em 1993, chegou ao campo o pastor José Lopes Teixeira, mais conhecido como Pastor Zezinho, que permaneceu por 11 meses. Em dezembro de 1994, o pastor José Patrício de Souza assumiu o campo e iniciou a reforma e ampliação do templo central. Em 1997, após um grave acidente, partiu para a glória. No mesmo ano, o presbítero Hugo assumiu o campo por 3 meses. No ano de 1998, chega ao campo o pastor Antônio do Amarante Chaves, onde concluiu a reforma no Templo Central. Em 1999, tomou posse o pastor Josimar Lima Silva. O nobre pastor deixou sua marca com seu carisma e simpatia, cativando toda a cidade. O pastor Josimar, excelente obreiro, pastor que apacentava bem o seu rebanho, era muito visitante de todos os seus clientes e que cuidava do trabalho amoroso, com boa doutrina, com bom ensino, zelava e cuidava do rebanho. Fez um projeto com a igreja de uma campanha para ganharmos 1000 almas para Jesus. Lançamos mão da obra e Jesus confirmou mais de 1000. Foi um trabalho muito excelente que ele fez aqui na igreja. Além de tudo, era um obreiro muito esforçado, amoroso, evangelizador e tinha popularidade com a igreja e com os descrentes em geral no nosso Maracassumé. Tinha o apoio de todos e era muito querido em nosso meio. E ainda hoje sentimos a saudade da sua ausência. No ano de 2001, chega ao campo o pastor Francisco Martins, um plantador de igrejas. Fundou várias congregações pela cidade. A ideia era que houvesse uma congregação a cada 500 metros. Com o crescimento dos membros, o pastor Martins iniciou uma nova construção para ampliar o templo-sede em maio de 2008.
Em meados de 2014, tomou posse o nobre pastor João Damasceno, com um grande desafio de continuar a construção do novo templo. Quando a gente chegou aqui em 2014, o maior desafio era o templo, que não estava construído, tinha uma metade coberta e outra descoberta. E esse desafio, ele ficou assim uns 2 meses tentando entender a construção. Ele chegou e disse assim: eu entendi tudo. Aí eu disse: o que tu entendeu? Ele disse: a construção. Eu já sei como eu vou fazer. Eu vou chamar um engenheiro. E ele ficou falando e eu corri para dentro do quarto orar, agradecer a Deus, porque Deus tinha dado um entendimento para ele. Aí eu tive a certeza que foi da vontade de Deus que nós viemos. Aí ele começou a construção no maior desafio, até pegou uma máquina, derrubou o templo, o resto todo, derrubou, seguiu a construção, até agora chegar a esse patamar. Era um amor de pessoa com os irmãos. Visitamos várias casas, não todas, muitos irmãos, chamava gente para almoçar. E ele se dava bem com todos os irmãos e ele também se dava bem com a população dessa cidade. Ele dormia pouco e orava mais. Às vezes, à noite, eu acordava e ele estava de joelho orando. E eu até dizia para ele: amor, dorme, porque tu só ora, tu não dorme. Ele disse: desce também e vem orar. Então, essa qualidade dele, eu admirava muito. Nós chegamos em Maracassumé no dia 2 de maio de 2018. E quando chegamos aqui, chegamos para auxiliar o pastor João Damasceno, meu pai. E foi gratificante trabalhar, fazer a obra do Senhor juntamente com meu pai durante 3 anos. Nós passamos 3 anos auxiliando ele nesse campo. Quando chegamos, a igreja já estava praticamente concluída, já tinha as poltronas, o som, a igreja já estava pintada, com forro. Nós só tivemos a função, a tarefa de inaugurar. 2 anos depois, na verdade, nós inauguramos a igreja com uma grande festa, mas já sem a presença daquela pessoa que estava nos ajudando, nos auxiliando, nos direcionando. Ainda estávamos aprendendo com ele. Mas Deus tem seus propósitos. Aí, a partir de então, assumimos a obra. Foi muito difícil. Quem estava perto de nós viu o quanto foi angustiante os anos que passamos como interino nesse campo. Passamos 2 anos interino, 2 anos em observação, e nós estamos tentando, eu e o meu esposo, o pastor João Batista, a continuar essa grande obra que o pastor João começou. E nós ainda estamos aprendendo. A igreja de Maracassumé, ao longo desses 60 anos, passou por muitas fases, marcada por pessoas, momentos e pela ação poderosa do Espírito Santo. A chama ainda arde em nossos corações, levantando novas gerações, comprometidas em continuar a obra daquele que nos chamou. "60 anos crescendo no poder e na graça de Deus.